Nós voltamos então às exposições no livro do profeta, nossos estudos, né? No livro do profeta Isaías, capítulo 40. E nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 11, que é o nosso trecho aí do nosso estudo hoje. Isaías 40, de 1 a 11. Então diz assim o texto: consolai o meu povo, diz o Senhor, o vosso Deus, ou diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai-o no ermo, vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Nós já oramos, irmãos, ao Senhor para que ele nos abençoe no nosso estudo do livro do profeta Isaías, então nós passamos a ele, ok? Vamos então, irmãos, a nossa introdução aqui. Então nosso texto é Isaías 40, de 1 a 11, ok? E nós vamos aqui a introdução falando o seguinte, olha, na primeira parte do livro do profeta Isaías, do capítulo 1 ao 39, foi o que nós já vimos, ok? A mensagem é, em sua maior parte, de julgamento. O Senhor enviaria tanto a Assíria, como nós vimos, como a Babilônia, ok? Como foi prometido também, para julgar seu povo que se esquecera dele. Vocês se lembram aí, os irmãos estão acompanhando as quintas-feiras e tudo mais, e aqueles que conhecem o livro do profeta Isaías, que os primeiros 39 capítulos, o tema que percorre com maior intensidade esses capítulos é o julgamento do Senhor. Embora Israel, embora Judá, melhor dizendo, o reino do sul, deveria ser uma testemunha, uma vez que Deus os abençoou grandemente, uma testemunha do Senhor, um servo fiel do Senhor, este reino, o reino de Judá, se esqueceu do Senhor. Lembra do rei Acás, por exemplo, né? A quem Isaías vai e diz para confiar no Senhor, ele diz que não. E aí lembra da luta do profeta Isaías, falando aos reis de Judá para não confiarem nos povos, nas nações estrangeiras. A gente lembra disso tudo que a gente tem visto? Então Deus disse, olha, vocês vão confiar, se vocês confiarem nessas nações, vocês serão destruídos. Vocês vão perecer se vocês confiarem nessas nações. E o que acontece é que, de fato, Judá viria a fazer ou melhor, se inclinar à Babilônia. Lembra que no capítulo 39, no final, a gente viu, né, o rei Ezequias recebendo a embaixada da Babilônia, lembra? E mostrando os tesouros dele, lembra? Querendo ali inclinar-se a uma aliança. E aí o profeta Isaías diz, olha, no tempo dos seus filhos, dos descendentes, a Babilônia virá e tomará tudo. Lembra? Olha só.
para a gente lembrar. Olha o versículo de número 6. Versículo 5 diz: disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei Babilônia. Lembra? Aí vai dizer que Ezequias ficou feliz. Pô, boa é a palavra do Senhor, porque ele considerou que isso não seria nos dias dele. Mostrando insensibilidade, né, para o futuro do reino de Judá. Mas olha só, irmãos, o capítulo 39 termina com a promessa de um juízo, ok? Certo? A Babilônia virá e tomará tudo, e tomará Jerusalém, ok? Será que essa era a última palavra que Isaías tinha para dizer? É certo que não, porque se na primeira parte do livro, de 1 a 39, a mensagem é mais de juízo, já na segunda parte do livro, que é do capítulo 40 até o final, até o capítulo 66, a mensagem em sua maior parte de conforto e esperança. Ou seja, o povo vai confiar nas nações pagãs e deixar o Senhor. Vai confiar na Babilônia. O que vai acontecer? A Babilônia vai tomar Jerusalém. Né? A gente lembra do cerco da Babilônia, né? Quando Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego foram levados, lembra? Então Jerusalém caiu nas mãos da Babilônia, certo? Mas Deus não esqueceria do seu povo. Olha só, Deus é tão poderoso e misericordioso que ele não só livraria o seu povo do cativeiro, como livrou no tempo de Ezequias a Jerusalém do cativeiro assírio, como livraria o seu povo no cativeiro. Então Deus era poderoso para livrar do cativeiro e no cativeiro. Então nós vimos no final dessa primeira sessão 1:39, Deus livrando o povo dele do cativeiro assírio. Mas nós veremos agora a promessa de que Deus livraria o povo dele no cativeiro babilônico. Porque Deus ama o seu povo, ainda que o seu povo seja um povo fraco, ainda que nós sejamos incrédulos, ainda que nós sejamos falhos, Deus não nos abandonará. E esse é um dos temas de Isaías, Deus é conosco. Ainda que nós falhemos, ainda que nós pecamos, Ele nos terá compaixão de nós, Ele nos salvará, Ele virá a nosso favor. Esse é um dos temas. E é disso que vai tratar essa mensagem de esperança, do amor, misericórdia, poder de Deus em favor do seu povo. É o que fala essa grande sessão do capítulo 40 até o final do livro, o capítulo 66. Agora veja, essa parte 40 a 66, que a gente chama de segunda sessão de Isaías, ela é subdividida em 3 sessões, tá? Irmãos, eu não vou gastar tempo com isso aqui, eu nem coloquei aqui, é porque não como fala, não é um objeto do nosso estudo aqui agora. Mas só para que alguns já sabem disso, outros podem vir a ouvir alguma coisa parecida, havia antigamente uma discussão muito grande sobre a autoria da segunda parte de Isaías, se ela seria do próprio profeta ou se outro teria escrito essa segunda parte, ok? Não há dúvidas de que a primeira parte, 1:39, foi do profeta Isaías. Mas a segunda parte do livro, de 40 a 66, há uma dúvida dos teólogos, que já fora mais forte, hoje não é tão mais, mas que outro profeta ou outra pessoa havia escrito a segunda parte do livro. Por diversas evidências, essa teoria de que existiram 2 Isaías, o que escreveu a primeira parte e o que escreveu a segunda parte, por diversas evidências, isso já não é tão falado hoje na academia, entre os estudiosos, tá? Por exemplo, alguns de vocês já ouviram dos escritos de Qumran, né? Perto do Mar Morto, primeiro século. Foram descobertos rolos inteiros ali do profeta Isaías, né? E todo o rolo que foi descoberto constava todo o livro inteiro, do capítulo 1 até o capítulo 166, mostrando que o livro era uma unidade, e não 2 livros distintos, tá? Que foram juntados com o tempo. Isso era uma evidência. Agora, para mim, a evidência mais poderosa de ser Isaías, o único autor do livro, o profeta Isaías, é o Novo Testamento e é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, Jesus Cristo vai citar diversas vezes o livro do profeta Isaías. E toda vez que o Senhor Jesus Cristo citar o livro do profeta Isaías,
ele vai citar, e nessas vezes que ele cita o profeta Isaías, ele cita partes que se encontram do capítulo 1 ao 39 e partes que se encontram do capítulo 40 a 66. E o Senhor Jesus Cristo disse que o autor sempre é Isaías. Então veja, Jesus Cristo diz que o homem que escreveu o 1 e 39, capítulo 1, é Isaías. E o homem que escreveu do 39, do 40 ao 66 é também Isaías. Ok? Eu estou dizendo isso aqui, não fazia parte do nosso estudo, mas só para os irmãos que já leram algo parecido terem uma perspectiva de que hoje é muito mais seguro de que Isaías tenha sido o autor de todo o livro e não de parte dele, tá? Há maneiras de você se aprofundar nisso, tá? Depois vocês me procurem, tem material grande que aprofunda. Essa é uma discussão muito grande, tá? Eu estou dando só uma palhinha aqui, tá bom? Vamos lá. A parte 40 a 66 é dividida em 3 partes. Capítulos de número 40 a 48, o Senhor livraria seu povo do cativeiro babilônico, demonstrando ser o Deus da história em contraste com os deuses falsos da Babilônia. E seu povo seria seu servo, que daria testemunho às nações. Uma coisa importante é que a primeira parte do livro, de 1 a 39, é escrito ao povo judeu antes do cativeiro babilônico. E o capítulo 44 até o 66 são palavras, né, a profecia de Isaías, preditiva, ou seja, que disse acerca do futuro, com o povo já no cativeiro. Tá? Por isso que alguns autores, como eu falei, creem que são 2 Isaías, porque um escreveu antes e o outro escreveu depois. Tá? Isaías não viu o cativeiro babilônico, mas ele escreveu como profecia preditiva. Ele escreveu acerca do futuro. Deus revelou a ele o que haveria de acontecer e ele escreveu o seu livro para consolar os judeus que viveriam no cativeiro. Então nós estamos entrando aqui, Isaías 40, até o 66, em uma parte do livro que é escrita já aos cativos na Babilônia. De 1 a 39 foi antes do cativeiro. E agora é pós-cativeiro. Ou seja, melhor, dentro do cativeiro. Não pós, mas dentro do cativeiro. Tá bom? Então, olha aí. O Senhor livraria seu povo, na primeira parte aqui de 40 a 48, o tema é: o Senhor livraria seu povo demonstrando ser o Deus da história em contraste com os deuses falsos da Babilônia. E seu povo seria seu servo, que daria testemunho às nações. A segunda parte, do capítulo 49 a 55, seu povo falharia em servir ao Senhor. Então o Senhor enviaria o seu servo. Este restauraria o reino e seria a luz dos povos. Então, na primeira parte, de 40 a 48, Isaías profetiza a libertação do povo da Babilônia, o povo de Judá da Babilônia. E quando esse povo fosse liberto, esse povo seria testemunha de Deus às nações, de que Deus é poderoso mesmo, que os libertaram da Babilônia, que tiraram-os do cativeiro, ok? Só que os capítulos 49 e 55 vão mostrar que o povo de Jerusalém falhou em testemunhar de Deus, ok? Eles não são a testemunha que deveriam ser. Então Deus promete que vai levantar um servo que vai dar glória a ele, cumprindo o propósito de restaurar o reino, coisa que Jerusalém não fez, os judeus não fizeram, e ser sim luz dos povos, coisa que Jerusalém, os israelitas deveriam ser, os judeus, e não foram também. Esse servo nós sabemos quem que é o servo que restaura o reino e é luz dos povos, né? Mas aqui, nesse trecho de Isaías, há a predição, a profecia de que Deus vai levantar alguém que faça a vontade dele, uma vez que Jerusalém, mesmo tendo sido salva do cativeiro babilônico, não fez. Ok? Até aí tudo bem? Estão acompanhando aí? Vamos lá, querida Anitta. Capítulo 56 e 66, a parte final, vai dizer o seguinte: por fim, a última seção do livro nos fala daqueles que aceitaram e foram redimidos pelo rei servo. Aquele que Deus levantou aqui, ó, que Deus levantaria aqui. Ok? Alguns do povo aceitaram esse rei e foram redimidos por ele. E por isso herdaram o reino, tornando-se os mensageiros com lábios puros, por meio de quem o mundo pôde encontrar seu Salvador. Então, por fim, os judeus que foram salvos da Babilônia não cumpriram com aquilo que Deus havia estabelecido eles para cumprir, que era ser testemunha de Deus para as nações. Deus vai levantar um servo que será essa testemunha. E esse servo vai redimir um povo para ele. E esse povo, posteriormente, cumprirá aquilo que Deus sempre quis dele. Ou seja, esse povo será testemunha
da glória de Deus para as nações. Se você for ver, isso é o cumprimento daquilo que Cristo faz para com a igreja. Nós éramos pecadores, longe de Deus. Deus levanta esse rei servo, que é Cristo. Ele vem e morre por nós. Nós passamos a crer nele e a servi-lo. E ele opera em nós, de maneira que nós somos transformados em testemunhas dele para as nações. De certa forma, o que Isaías está falando acerca do povo judeu e profetizando é cumprido na igreja por meio de Cristo. Tá bom? Então é importante a gente entender essas coisas aqui. Contextos para o capítulo 40 e 41. Então logo chegou a mensagem de desastre, lembra que a gente leu? 39, 5, 7. A Babilônia viria. Ela viria e destruiria Jerusalém. Foi o que Isaías disse a Ezequias. Veio também a mensagem de conforto, como começa aí o capítulo 40. Consolai o meu povo. Ou seja, Deus mandou uma notícia de desastre, por causa dos pecados de Judá. Mas Deus também envia uma mensagem de esperança. Ok? Ainda que o desastre venha cair sobre o infiel, ainda existe a realidade na qual o infiel é chamado de meu povo, e para quem o Senhor é o vosso Deus. Então veja, Jerusalém seria infiel. Eles deixariam de confiar a Deus para confiar nas nações. E a Babilônia seria a vara na mão de Deus para castigar Jerusalém. Só que significa que não há mais esperança para esse infiel? Não, há esperança para ele. Deus vai redimi-lo, ok? Deus vai redimi-lo porque ele é o povo de Deus, ainda que um povo infiel. E Deus, de fato, tem uma aliança com esse povo. É como eu e você. Você é um pecador, como eu sou. Você tem a palavra de Deus para te guiar, mas você e eu nem sempre nos guiamos pela vontade dele, certo? Nós somos muitas vezes infiéis, ok? Mas ele nos abandona? Ele nos deixa? Não. Ele nos ama, ele entrou em aliança conosco. Ele vai nos restaurar, ele vai nos transformar, como diz Paulo, aquele que é fiel, aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então, a história de Jerusalém e de como Deus não esqueceu deles no cativeiro, ainda que eles mereceram o cativeiro e os restaurou de lá, é a nossa história também. Como pecadores que não mereciam ser restaurados, serem salvos, e Deus fez isso porque nos amou, não porque nós merecíamos. Então, é o que vai falar aqui também, essa mensagem de esperança para aquele povo infiel de Jerusalém, que agora está cativo da Babilônia, porque merece, mas Deus não se esqueceu deles. Deus é um Deus de amor, misericórdia e perdão. Ok? No capítulo 40 e 41, duas grandes doutrinas sobre Deus são apresentadas. Ele é o Deus criador, garantindo que seu povo, de toda a multiplicidade que compõe o universo, que Deus mesmo criou, é a sua principal preocupação. E que ele, outra doutrina, ele não é só o criador, não. Ele é o governante da história. Ele não só criou todas as coisas, como governa todas as coisas. No controle executivo de todas as pessoas e forças do palco mundial. Essas duas maravilhosas doutrinas foram deixadas claras das palavras de consolo no início do capítulo 40, de 1 a 11. Onde o povo de Judá, indefeso em si mesmo, cativos na Babilônia, é privilegiado e protegido mesmo naquela situação por seu Deus. É importante entender que, aqui para o contexto nosso, para entender melhor o texto, o contexto da época, que quando Jerusalém, ela cai no poder dos babilônicos, ok? Quando ela cai no poder dos babilônicos, e muitos judeus são levados cativos para a Babilônia, entre eles, né, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, era muito comum dos judeus chegarem lá e começarem a colocar a pessoa de Deus em dúvida. Como? Por exemplo, não existe Deus, porque se existisse, nós não estaríamos aqui cativos. A Babilônia tem vários deuses. Esses deuses da Babilônia é que são deuses. Porque se o nosso Deus fosse Deus, nós não teríamos sido cativos desse povo aqui. Outra possibilidade, nosso Deus até existe, mas ele é mais fraco que os deuses da Babilônia. Porque nós viemos para cá, nós somos vencidos. Deu para entender? E aí o que Deus vai mostrar agora, consolando o povo dele lá no cativeiro? É que Deus, apesar deles estarem na Babilônia cativos, Deus continua sendo Deus. E eles estão lá cativos porque Deus quis assim. Não só para corrigi-los dos pecados deles, mas também para destruir a Babilônia. Para punir a Babilônia pelo seu paganismo, pela sua idolatria pagã. Então Deus vai usar o cativeiro do seu povo para derrubar a Babilônia.
Como Deus usou o cativeiro egípcio para derrubar os deuses do Egito. Ou seja, Deus está no controle. E Isaías vai lembrar o povo dele disso. Pense nisso para o nosso contexto atual. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está no controle. Tá? Que nós estamos perdidos. Nós vemos aí, às vezes, a ameaça pagã, a ameaça ateísta ao nosso redor, governos ateístas fechando igreja, perseguindo. Nosso Deus é um Deus fraco. Imagina os cristãos em países que perseguem o cristianismo. Eles podem pensar, nosso Deus é um Deus fraco, ora. Nossas igrejas estão sendo fechadas, nossos parentes estão sendo presos ou mortos. Nosso Deus é um Deus fraco. É a mesma coisa que poderiam pensar os judeus. Nosso Deus é fraco, mas nós não podemos perder de perspectiva de que tudo o que acontece tem a mão de Deus e tem um propósito. Você já pensou que Deus pode dar um governo ao Brasil anticristão para punir não só o Brasil como um povo que não se lembra de Deus, como as igrejas do país que são igrejas longe da palavra dele? Você já pensou nisso? Porque Deus pode fazer isso. Deus pode dar à nação um rei que de fato seja uma vara para puni-las, porque ele se esqueceu. Então Deus está no controle. Os judeus estavam na Babilônia por causa do pecado deles. Deus está usando, Deus não perdeu a Babilônia. Deus está usando a Babilônia para castigar o povo dele que se esqueceu dele. Então Deus não é inferior à Babilônia. Pelo contrário, ele está usando a Babilônia como usou a Síria. Lembra de Isaías? Ela é a vara na mão do Senhor para punir Israel. Assim também a Babilônia é a vara na mão do Senhor para punir Jerusalém. E os judeus precisavam lembrar disso. Olha, vocês devem ficar consolados. O nosso Deus continua sendo poderoso Deus e soberano Deus, ainda que vocês estejam nessa situação. E se vocês crerem nele, ele é poderoso para salvar vocês. Creiam nele, que ele tem poder para tirar vocês daí, como ele fará. Então, tem muito a ver com o que a gente está passando também. Deus é poderoso para nos guardar, independente do que virá. Deus nos guardará como sempre fez. Sempre fez. Não quer dizer que não haverá perseguição talvez maior, que não haverá dores maior, mas por fim nós vamos chegar a salvos no reino dele. Não foi o que aconteceu com Paulo em Atos? Deus prometeu, você vai chegar até Roma para dar testemunho de mim. Não estou te prometendo que o caminho vai ser fácil não, mas a minha palavra vai se cumprir. Você vai chegar em Roma e por fim eu te levarei a salvo para o meu reino. Não quer dizer que foi fácil, mas Deus cumpre a palavra dele todinha. É uma coisa com relação a nós. Pode ser que não seja fácil, mas a promessa de Deus vai cair. Nós vamos chegar salvos no reino dele. Nós vamos ser bem-aventurados no reino eterno. Isso é certo. A maneira que se dará, a dinâmica, aí depende da providência divina. O que ele quer para nós, como igreja aqui no Brasil. Mas que a palavra dele vai se cumprir quanto à salvação do seu povo, não tenha dúvida. Como sempre se cumpriu. Então isso aqui é muito importante dentro desse contexto. E veja como ele fala conosco. Tá? Vamos lá? O trecho de 41:11, que é o nosso texto, estabelece que seja o que for que esteja diante do povo de Judá e Jerusalém, o propósito último para eles não é destruição, mas redenção. Não morte, mas vida. Os dois primeiros versículos emitem uma nota ardorosa e afetuosa. Consolai, consolai o meu povo. A partir das palavras iniciais, pela certeza de que tudo está pago e tudo está perdoado. Vocês são pecadores, mas Deus providenciará um pagamento. Vocês serão perdoados. Estes serão os temas respectivos, ou repetitivos, melhor dizendo, dos capítulos seguintes. O fato da restauração e o meio que ela acontece. Então, nesses capítulos, Isaías começa tratando que Deus vai redimir o seu povo e como ele fará isso. Que Deus vai salvar o seu povo e como ele fará isso. Isso será repetido durante os capítulos dessa segunda parte de Isaías. O tema da nossa sessão maior, que a gente começa com ela, 40 até o 42:17, é esse. O consolo do mundo. Certo? Deus traz consolo ao mundo. Vamos ver agora a estrutura da nossa sessão, começando com 3 vozes que ordenam que se pregue o conforto. E a primeira está aí do versículo 1 a 5. Então veja aí. Veja que tem 3 vozes aí, rapidamente. Olha o texto aí. A primeira voz é o 3. Voz do que clama. A segunda voz, veja aí. No 3 é a primeira voz. A segunda voz é no 6.
uma voz diz, ok? E a última voz é a voz de Sião que se levanta. Olha aí. Versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe no monte alto, tu que anuncias, levanta a tua voz, ou ergue a tua voz fortemente. Então, são 3 vozes aí que anunciam o consolo. Ok? Então, é uma estrutura aí que ajuda a gente a dividir também as estrofes de Isaías. As 3 vozes que anunciam o consolo de Deus a um povo que pelos seus pecados agora está sofrendo no cativeiro. Mas Deus vem consolá-los. Ok? Certo? Então veja que isso é uma palavra para você também. Às vezes você pode estar sofrendo por causa de um pecado. Você pode estar triste por causa de um pecado cometido contra Deus. Mas Deus quer te dizer que Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te perdoa os pecados, Ele te purifica, Ele te transforma e Ele te salvará por fim. Ok? Essa mensagem que na história de Israel também é desenvolvida dentro desse contexto histórico aqui. Ok? Vamos lá então? A primeira verdade aqui, primeira ponto, é a intervenção divina. Deus vai intervir no cativeiro babilônico. A revelação universal. Olha aí. Consolai, versículo 1, meu povo, diz o vosso Deus. Então veja, ainda que este povo pecou contra Deus, que é o povo de Jerusalém, ainda que este povo se esqueceu de Deus, fazendo alianças com outros povos, e por isso esse povo foi levado ao cativeiro e está sofrendo as consequências do seu pecado, Deus não se esqueceu deles. Deus tem um pacto com eles. Este é o povo de Deus. Então veja, Deus não se esquece do seu povo. Ainda que o seu povo se esqueça dele, Ele não esquece do seu povo. Lembra da figura do profeta Oséias? Aquele que se casa com a prostituta, lembra lá? A prostituta o troca por outros maridos, por outros homens, lembram-se? Mas ele não se esquece dela, ele vai buscá-la, lembra? Ele vai lá bater na porta lá do amante da mulher dele, trazê-la de volta, lembra? E aí os homens vêm lá e dizem, como é que você pode ter um amor desse tão humilhante? Aí o profeta Oséias diz, pois é assim que vocês fazem com Deus, vocês têm traído o Senhor, vocês têm adulterado contra Ele, mas Ele vai buscar vocês, Ele ama tanto vocês que Ele não deixa vocês no pecado. É isso. E aí isso acontece comigo e com você. Ele nos ama tanto que Ele não nos deixará no pecado. Ainda que nós queiramos nos remover no lamaçal, Ele nos tirará de lá. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso Deus. Ele tem um pacto conosco. Ele tem uma aliança conosco. E meu irmão, querido, sua esperança tem que se repousar apenas nisso. Em Deus ser o nosso Deus. Ele é o vosso Deus. E é aí que repousa a minha e a sua esperança. Porque se não fosse isso, nós estaríamos perdidos. Mas Ele tem um pacto conosco. Ele se fez o nosso Deus. Ele quis assim. Ele se comprometeu conosco. Como Davi diz, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, porque colocou o seu nome nisso, o Senhor me guiará na vereda da justiça. Não porque eu sou bom, não porque eu mereço, não porque eu sou obediente, mas porque o seu nome foi colocado nisso. Porque o Senhor disse que vai me salvar. O Senhor vai fazer isso. Independente do que eu seja. Independente das minhas dificuldades, meus pecados e da minha rebeldia, o Senhor me salvará. Esse aqui é poderosíssimo. Então Ele é o vosso Deus, é chamado aqui a um povo que está sofrendo por causa dos pecados dele, hein? Versículo 2, falai ao coração de Jerusalém. A ideia aqui, né, é de mostrar, aqui, ó, é interessante, quem é que fala? Não diz. Quem que fala? Só diz, não diz quem é o mensageiro, diz a mensagem. Aqui a ideia da mensagem é mais importante que o mensageiro. Não aparece quem vai falar, aparece o que vai falar, mas não quem. Por quê? Porque a mensagem é que importa. Então diz, falai ao coração de Jerusalém. Falar ao coração significa animar, dar ânimo, fala ao coração. Olha, a pessoa falou ao meu coração. Ela falou ao meu coração, ela me animou, estava triste. A ideia é essa, anima o meu povo. Diz a ele, um povo que está no cativeiro. Olha aí, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, da sua batalha, da sua luta. Que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então você veja aí, meus irmãos, que a causa deles estarem cativos, lá de Jerusalém estar cativo, não foi a Babilônia, mas antes fora o pecado dos judeus. Foi o pecado do povo de Deus que
criou a possibilidade de Deus puni-los através da Babilônia. Mas a causa do cativeiro não é a Babilônia, é o pecado do povo. Se o povo tivesse ouvido o Senhor, eles não seriam cativos, mas eles deixaram o Senhor. É a mesma coisa, eu e você. Sabe qual é o nosso pior inimigo, meu irmão? Somos nós mesmos. A pessoa que pode fazer mais mal é você. Tem gente que fica muito preocupado com os outros, né? Preocupado se os outros estão tramando contra ele. Você não devia se preocupar com isso. Você devia se preocupar com você. Quem pode destruir a sua vida é você. Quem levou Jerusalém ao cativeiro foram eles mesmos, quando eles decidiram não confiar em Deus. Então lembre-se disso. O seu pior inimigo é você. Quem pode destruir a sua vida é você. Então cuidado com você, cuidado com o seu coração. A Bíblia vai dizer: desesperadamente corrupto é o coração do homem, mais enganoso do que toda... Você fica preocupado com gente que pode te enganar? Preocupe-se com o seu coração, ele pode te enganar mais do que ninguém. Então leve o seu coração ao Senhor, consagre o seu coração ao Senhor. Leia a palavra para que ela santifique o seu coração. Porque o coração não santificado é o pior inimigo que você pode ter. Então, quem levou o povo ao cativeiro foi o próprio povo. Mas Deus está dizendo: olha, vocês foram perdoados. O pecado de vocês foi perdoado. Vocês pecaram mesmo, mas eu perdoei os seus pecados. E agora o tempo do sofrimento de vocês está acabando. A ideia é de uma promessa de livramento. De livramento do cativeiro. Então olha só. Versículo de número 3. A voz do que clama no deserto. Também não é identificada a voz. De quem é a voz? Não fala. Porém a mensagem é mais importante. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados. A ideia aqui, irmãos, a imagem que Isaías usa é a imagem de um povo que está recebendo um rei. E esse povo está preparando o caminho para esse rei. Eles estão pavimentando as suas estradas, que dão acesso àquela cidade, para que o rei venha tranquilamente, venha sem empecilho. Deu para entender? Então é a ideia de uma reforma na estrada, certo? Para que o rei não tenha empecilhos. Você quer que ele venha com o caminho aplainado, reto. Você está preparando o caminho para o rei, né? Você vê naquelas... A gente vai ter, né, a coroação, né? Se Deus quiser aí, né? Do rei aí, da Inglaterra, né? E você vai ver o preparo para isso, né? A ideia de preparo, né? Aqueles tapetes, tudo pavimentado para o rei. O rei entrar, o rei ser coroado. A ideia é essa aqui: o Senhor vem, prepara o caminho. Então a ideia é de que o Senhor está indo libertar o povo de Jerusalém. A gente sabe que ele vai fazer isso através de quem? Quem lembra? Quem que ele vai usar para fazer isso? Não, Sírio. Perfeito. Ciro, rei da Pérsia. Irmãos, legal. Vocês pensarem em João Batista porque é a voz do que clama. Vocês fizeram teologia, é isso mesmo. Mas só que no contexto histórico aqui, se referindo ao cativeiro babilônico, não é Jesus ainda. É um contexto menor, que aponta, sim, para Cristo. Mas um contexto menor. Aí lembra do Isaías 45 fala: Ciro, o meu ungido, ele virá, ok? O rei da Pérsia, né? Ok? Então, Deus vai fazer isso através de Ciro, mas é ele que faz. Tanto que Deus diz assim a Ciro, né, no capítulo 45, tu não me conheces, mesmo assim farás toda a minha vontade. Então a ideia é de que Deus está vindo por meio de Ciro, mas é Deus que está fazendo isso. Então a ideia é a seguinte: é Deus que toma a dianteira, é Ele que vem salvar, sem Ele não há esperança. Então a ideia é de que Israel está lá, Jerusalém está no cativeiro, os judeus estão lá, não há como eles saírem, se livrarem, mas Deus vem. Deus vem, prepare o caminho que Ele está vindo. Ou seja, a salvação vem dEle. É Ele que salva, é obra dEle, mais de ninguém. Deus não manda ninguém. Ele mesmo vem. E aí sim você pode pensar como você fez agora há pouco. Você pode pensar em Cristo. Ele mesmo vem. Daí que isso é aplicado a João Batista. Quando diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho para a salvação. Porque naquele contexto aqui é a salvação político-geográfica.
Só que no contexto de Cristo é muito maior. É a salvação dos pecados, do inferno. Então, por isso que o autor do Novo Testamento toma a liberdade de citar. Então, João Batista dizendo, é a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho para o rei. Ele vem nos libertar. Então é Jesus Cristo vem. Mas não no cativeiro político, geográfico, mas num cativeiro espiritual. Sabe por quê? Que é muito incomparavelmente maior e melhor. Porque quando Jerusalém foi liberta do cativeiro babilônico e voltou para Jerusalém, voltou para a terra deles, eles continuaram pecando. Porque eles não foram libertos do pecado dentro deles. Você pode libertar alguém da cadeia, mas você não pode mudar o coração dele. Só Cristo pode fazer isso. Por isso que ele é um rei superior. Por isso que ele é o próprio Deus que vem. Então isso é maravilhoso. Veja, a palavra tem a ver com o que aconteceria com relação a Babilônia, judeus e Ciro. Mas aponta para uma salvação maior, que é cumprida em Cristo. Ok? Vamos lá? Olha só. Versículo de número 6. Versículo número 5. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Irmãos, aqui a ideia do regresso do exílio. Então, a glória do Senhor, que glória? Em salvar o seu povo. Essa é a glória do Senhor. Ele é aquele que salva o seu povo. Então, isso é a glória do Senhor. Ela será manifesta e toda a carne verá. O que acontece? Quando os cativos judeus estão agora saindo do exílio babilônico, estão peregrinando de volta para a terra deles, todos os povos estão vendo aí, toda a carne verá a glória do Senhor, ou seja, o que ele fez pelo seu povo. Isso também tem aplicações na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando o apóstolo João vai dizer, e nós vimos a sua glória, toda a carne verá a salvação do nosso Deus. Então, veja como aponta para Cristo também. Mas aqui a realidade é que Deus é que salva. E olha só agora o contexto, o contexto aqui, olha, nesse ponto 2, ou melhor, o contexto não, o contraste desse ponto 2 aqui, 6 a 8, olha aí, versículos, alguém lê para mim, 6 a 8 aí, por favor. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Olha só, Deus vem salvar, lembra? Prepara o caminho. O Senhor está vindo salvar o seu povo do cativeiro babilônico. Aí diz assim, e não adianta resistir, porque o homem é erva. Olha aí, diz aí, clama a voz, aí quem recebe a ordem, não diz quem, por que não está dizendo quem, gente? Por que não está dizendo, por que não interessa quem que vai falar? Por quê? Porque a mensagem é mais importante, lembra? Então voz, quem que é? A voz, mas o interesse é o que vai clamar. É o que está falando. E é interessante, né? Que a gente deveria levar isso para um princípio, fazendo aqui um recorte aqui, levar um princípio quando a gente ouve alguém pregando a palavra de Deus. O importante não é quem, o importante é o quê. O importante é o quê, não é quem. A gente vive numa cultura de celebridades, né? No meio evangélico, né? Cultura de celebridade. Ah, fulano vai estar na igreja tal, ciclano... Cuidado. O importante é o quê e não quem. O que está falando? O que ele está falando? Ah, mas é conhecido, todo mundo segue. Tá. O que ele está falando? O que mais importa é o que fala. Lembra que o anticristo virá? A ideia da em Apocalipse, que ele tem voz, ele tem aparência de cordeiro, voz de dragão. Então, quem for olhar a pessoa por fora, vai achar que está ok, que tem aparência de cordeiro. Mas o que fala vai denunciar que é a voz do dragão. É pela voz, é pelo que fala que você vai reconhecer. O falso profeta, o anticristo, é pelo que fala, não é porque ele parece. Isso é muito importante aqui. Mais importante é a mensagem, é o que está falando, do que quem fala. Tá? Então, vamos lá. A respeito disso, posso entender que só o cristão verdadeiro que vai ouvir essa voz de dragão, né? E quem não for, Perfeito. vai ouvir voz de cordeiro. Perfeito. Assim, senão não
interessante. Perfeito. Até porque a gente tem visto, lembra, em 1º e 2º Samuel, que a humanidade, ela se impressiona e ela se deixa levar, geralmente, pela estética, pela apresentação externa. Lembra Saul? Aí lembra agora Absalão, que a gente está tratando. Então, e não pelo que ouve, né? Por isso que a Bíblia é muito os hebreus e a própria palavra do Senhor é muito do ouvir. Trabalha muito o ouvir, né? É para ouvir a palavra de Deus, dar atenção. Por que não me dás ouvidos? Né? Ou assim, por que o meu povo não me ouve? Então, esse é dos sentidos que a Bíblia mais trabalha, é o ouvir. Então, perfeito, Anésio. A gente pode sim imaginar e ter como certo de que só os crentes verdadeiros é que reconhecerão a voz. Até porque Jesus vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, de novo, e me seguem. Não ouvirão a voz de estranhos, porque não lhe reconhecem a voz. Tá vendo? A ideia da voz, o que fala, eles não seguirão o estranho, porque não lhe reconhecem a voz. As minhas ovelhas. As outras vão seguir, mas as minhas ovelhas não seguirão o estranho. Ok? Então é legal isso aí, né? Vamos lá. Então, diz aí, voz clama, e alguém pergunta, né? O que recebe o comando. Que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória, toda a sua confiança, como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. A ideia é, toda a carne é erva, toda a humanidade é erva, é algo que passa. A ideia de erva é que a erva está ali, vem o sol, vem o calor e ela murcha no mesmo instante. A ideia de Deus lembra lá, o Senhor vem. O Senhor, a intervenção divina, Ele vem. E a ideia é a seguinte: quem pode resistir a Ele? A Babilônia pode resistir? A Babilônia pode fazer força? É erva. Toda a carne é erva. O sopro, o hálito do Senhor, daí da ruá, né, que é espírito também. Basta o Senhor soprar neles que eles se vão, que eles murcham como a erva no sol. Então a ideia é, a Babilônia não pode resistir. Mas aí outro ponto. Olha só. Versículo 7. A parte final. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Até aí. Quem que é o povo aí, Irineia? O povo, provavelmente, segundo os estudiosos, é o povo de Judá. É o povo cativeiro. Do cativeiro. Então, Deus está falando assim, a Babilônia é erva, porque toda a carne é erva. Eles não têm força para resistir ao Senhor, eles passam, são passageiros. Mas o povo de Judá também é erva. Ou seja, eles não têm força para se libertarem. Então, quem pode mudar o quadro? Só o Senhor. Porque Judá não tem poder para resistir à Babilônia, porque é erva, não tem força. Mas a Babilônia não tem poder para resistir a Deus, porque é erva. Então a ideia é, Deus vem e Ele vai fazer a sua vontade, porque a sua promessa é fiel. Olha aí o final, versículo de número 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A ideia de que a palavra de Deus é o agente executor. Lembra lá de Gênesis? Falou Deus. Então a ideia de palavra, lembra o verbo de João 1? A palavra, lá o logos, é melhor traduzido por palavra. A palavra era no princípio, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então a ideia de a palavra é como agente que faz. Então é o seguinte, Babilônia é erva, toda a carne é erva. O meu povo é erva também porque é fraco, não pode se libertar. Mas a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus fará o que prometeu. Essa é a ideia. E é interessante que a palavra de Deus permanece para sempre. Eu estava vendo uma live, né, de pastores, de teólogos, conversando, de professores. E um deles estava falando sobre a morte da Rainha Elizabeth. Agora, né? Aí ele disse que ele achou assim... Eles estavam falando da imutabilidade de Deus, da eternidade de Deus. Aí falou assim que um conhecido de um dos pastores lá da live disse a ele, né? Rapaz, eu estou tão triste que a Rainha Elizabeth morreu. Ele por quê? É porque, olha só que interessante. É porque ela era a única coisa que trazia à minha vida estabilidade. Era a única coisa que durante a minha vida toda eu não vi mudar. Pastor? Hã? Não. A pessoa que falou com o pastor.
era a única coisa que eu via na minha vida que me trazia segurança, que eu sabia que ela ia estar lá. Mas não é engraçado isso? Não é interessante? Você coloca, aí ela se vai, agora o mundo da pessoa acaba. Agora não, tudo dela se foi, o marido já se foi, a esposa já se foi, os filhos já abandonaram, o emprego já se foi, o salário não é mais o mesmo, a saúde já se foi porque está ficando velho, está indo embora. Aí a rainha era a única coisa, aí se foi também. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Deus é o único absoluto. Tudo é relativo. Tudo passa. Tudo vai embora, mas o Senhor Jesus Cristo permanece para sempre. Você tem que crer nele. Você tem que confiar sua vida a ele. Porque só ele permanece eternamente. E se você estiver nele, você também permanecerá. Agora, se você não estiver nele, lembrar do homem que construiu a sua casa sobre a rocha e sobre a areia. Aqueles dois homens, o fim deles. O Cristo é a única coisa, a palavra de Deus permanece para sempre. Nós temos em quem confiar, no que nos apoiarmos para sempre. A palavra de Deus, o Cristo, o Senhor, a palavra Logos, permanece para sempre. Ele nos salvará, porque ele permanece para sempre. Vamos terminar? A última parte aqui, o advento do pastor guerreiro. Olha aí, versículo 9. Tu, ó Sião, agora sim começa a identificar, a primeira vez que identifica alguém dentro desse diálogo, né? Dessa poesia de Isaías. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. A ideia de subir ao monte alto é para que todos possam ouvir. Então, sobe ao monte alto. Então agora todo mundo pode me ouvir. Né? A ideia do púlpito aqui, né, no alto. Todo mundo ouvir. Né? Então sobe no monte alto. Tu que anuncias boas novas. Evangelho, né? Evangelho, boas novas. Né? A Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta-te, não temas. A ideia de não temas aqui, não tenha medo, é a mensagem é verdadeira. A mensagem é crível. A mensagem é garantida. Não tenha medo. Não tenha receio. Irmão, eu e você precisamos anunciar a palavra de Deus, o testemunho dele. Não tenha medo, não. A palavra é verdadeira. Confronta o pecado. Né? Prega o evangelho. Fala de Cristo, da soberania dele, do poder que ele tem para salvar. A palavra é verdadeira, é poderosa, como a gente viu aqui. Não tenha medo, não. Então, anuncia a salvação de Deus. Fala a Judá, a cidade de Judá, que o povo vai voltar. E pode falar, porque é verdade, a palavra de Deus permanece para sempre. É o que a gente viu no versículo anterior. Por isso, não tenhas medo. Não tenha medo. O que faz os homens hoje, irmãos, num contexto em que ninguém tem certeza de nada, o que faz os homens, os pastores fiéis se levantarem, domingo após domingo no púlpito, para pregar de maneira autoritativa, pregar de maneira firme a palavra de Deus, senão o Espírito de Deus falando por meio da palavra. Nós precisamos de homens assim, de pessoas assim, nós precisamos de gente firme, que confie na palavra de Deus, porque ela é a verdade, que fale com convicção, que saiba o que crê. Ok? Nós precisamos, nosso mundo, né, nossa sociedade precisa de gente assim. Então Deus nos convocou aqui, essa testemunha, né, que é Sião, assim também como nos convoca. Né? E diz aí, eis aí está o vosso Deus. Está vendo a ideia de, aqui Isaías bate muito na tecla da presença de Deus. Deus vem, eis aí está o vosso Deus. Então, a garantia de que as coisas serão do jeito que Deus prometeu, porque Ele está vindo, Ele está conosco, Ele vem nos salvar, Ele prometeu. Então a ideia de toda a nossa confiança está em Deus. Né? Eis aí está o vosso Deus. Não está em governo, não está em família, não está em dinheiro, não está em saúde, mas está em Deus. Olha, vocês podem crer, não tenham medo. Eis aí está o vosso Deus. E aí versículo 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder. O seu braço dominará. A ideia aqui de guerra, né? Vitória, né? A ideia de ele vai tirar o povo judeu da Babilônia. A ideia de braço dominará é que ele vai vencer a Babilônia, né? Obviamente por meio da sua vara, que no caso lá é Ciro, né? Eis
que o seu galardão, ó, aqui pode ser traduzido como salário, está com ele, e diante dele a sua recompensa. Então a ideia de que, essa aqui é bonita a ideia, né? De que Deus vem vitorioso, ele vem vitorioso, e com os despojos, por assim dizer, imagine um guerreiro que vence os seus inimigos, toma dele os despojos, imagine a cena. Deus vence os inimigos, toma os despojos dos inimigos, e quando ele caminha para encontrar com o seu povo, ele dá ao seu povo aquilo que é a recompensa dele. Lembra que Paulo vai dizer isso de Jesus Cristo? Quando ele morreu e ressuscitou, ele subiu aos céus, levando cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Então, é maravilhoso ver isso aqui, é a mesma ideia. O Senhor vem, ele vos salvará e trará com ele o seu salário, a sua recompensa, o que ele merece, para distribuir para vocês. E a ideia de que Cristo faz. Quando Cristo vence a morte, quando ele cumpre o plano de Deus, ele morre pelos pecadores, ele ressuscita, então ele triunfantemente vai aos céus e de lá ele abençoa-nos com a recompensa que ele tem, com toda a autoridade que Deus deu a ele. Ele abençoa o seu povo. Então isso se cumpre plenamente em Cristo, né? Mas é claro que aqui está falando também de um momento histórico onde Deus vai livrar o seu povo. E é interessante que, não sei se vocês lembram, que quando Ciro, rei da Pérsia, chega à Babilônia, né, esse momento terrível para a Babilônia está narrado em Daniel 5. Lembram-se lá? Da mão que escreveu, pesado fosse na balança, atado em paus. Lembra lá? É naquela noite que acontece, que chega o reino da Pérsia, né, e derruba a Babilônia, certo? Então, a ideia ali é de que quando Ciro, com um decreto, permite que os judeus retornem a Jerusalém, sabe o que ele faz, Ciro? Ele fala assim, ó, vocês podem ir embora, que era uma política completamente diferente dos reinos da terra naquela época. Os reinos da terra naquela época, quando conquistavam, traziam os povos conquistados para a sua nação. Eles não deixavam os cativos voltarem. E Ciro parece que entende, que fala assim, bom, o povo pode me obedecer tanto por me odiar quanto por me amar. Por isso que pode pensar nisso, né? Eu posso fazer com que o povo me obedeça por medo. Mas eu posso também fazer com que o povo me obedeça fazendo bem para ele. E a ideia é de que Ciro pensou nisso. Deixa eles irem, porque eles vão gostar de mim. E aí Ciro fez mais, segundo a história. Ele dá, e a Bíblia aponta isso também, né? Ele dá riquezas, prata e ouro para os judeus para ajudarem na reconstrução da cidade. Então a ideia é de que ele vem, porque o Ciro é o instrumento de Deus. Ele vem e vem com ele os seus tesouros, a sua recompensa para distribuir. É o que Ciro faz. Mas ele lembra que ele faz isso porque o Senhor o escolheu para isso, que o Senhor o predestinou para isso. E a palavra do Senhor estabeleceu que ele fizesse isso. Mas claro, nesse sentido, é óbvio que isso é uma realidade histórica que aponta para o Senhor Jesus Cristo, que é muito maior do que qualquer outro rei da terra que abençoará o seu povo com bênçãos celestiais. Mas dentro do contexto histórico é o que vai acontecer. Deu para entender isso aí? Deu para entender? Estamos terminando? Versículo 11, vamos terminar juntos? Terminamos em cima aí da hora. Vamos lá? Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. E levará ao seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. É interessante que, lembra aqui, olha, ele é um pastor guerreiro. De onde a gente tira esse conceito de que ele é um pastor guerreiro? Deus, Yahvé, é um pastor guerreiro. Porque ele destrói, mas ele apacenta também. Ele luta e vence, mas ele é cuidadoso. Tanto que a gente pode entender isso pela o termo aí, braço, usado duas vezes em dois contextos diferentes. Olha aí. No primeiro, olha o versículo 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará. Isabela, está falando, Pires, da vitória de Deus contra a Babilônia. O seu braço dominará a ideia de força, de empenho militar, ok? Mas no versículo 11, fala de braço de novo. Olha só que num contexto diferente. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. Então esse Deus, ele é guerreiro, porque ele
destrói os seus inimigos com o seu braço. Aqueles que não são o seu povo, ele os destruirá. Mas ele é um Deus pastor e que ama e que cuida, porque ele acolhe, com os mesmos braços, acolhe os seus cordeirinhos, as suas ovelhinhas, para cuidar delas. E Cristo faz isso. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, ele julgará o mundo. Ele destruirá os ímpios da terra. Então a ideia do braço dele dominará. Mas com relação ao povo que nele confia, ele os acolherá. Ele vai apacentar esse povo. Tanto que diz o texto, lá do Novo Testamento, e haverá um só rebanho e um só pastor. Porque é o mesmo Deus que destrói os ímpios e que guarda os crentes, que apacenta os crentes. Então, é o que aconteceria com Jerusalém. Quando Ciro chegasse, ele subjugaria a Babilônia, mas deixaria ir, faria uma bondade ao povo de Judá. Então, um rei que é guerreiro e que ao mesmo tempo é bondoso. E isso principalmente e plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Eu termino, irmãos, com 3 aplicações aqui, ou 3 conclusões do que nós aprendemos hoje. Nós vimos que Deus é o Criador do mundo e soberano da história, certo? Devemos confiar então no Senhor. Ele dirige todas as coisas que acontecem no palco da história mundial. Então Deus disse, o povo estava lá sofrendo. Diz, olha, consolai o meu povo. Eu estou indo salvar. Eu sei muito bem o que está acontecendo, eu tenho poder para salvar. Foi eu que mandei vocês para ir. Sou eu que vou tirar. Porque todas as coisas acontecem como eu quero. É por isso, estava conversando com um amigo, é por isso, e falando na catecúmenas domingo, né? É por isso que a gente não precisa ficar brigando por causa de política. Porque no final de todas as coisas, nós temos um rei que está no trono. E tudo vai acontecer como ele quer. Tudo acontece como ele quer. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, ele assentou-se à destra de Deus. Nós vivemos já uma monarquia. Nós já vivemos debaixo do governo de um rei que domina sobre tudo e sobre todos, que usa os ímpios para a vontade dele, que guarda o seu povo em qualquer situação. Então nós temos nossas preferências políticas, nós esperamos algo da política humana, mas se não acontecer, ok. Nós temos um rei que decide todas as coisas, que mexe no tabuleiro da história humana, as peças para onde ele quer, para fazer a vontade dele. Ponto 2. Nós aprendemos que as nações, seus governantes e os povos, nada são diante do Senhor. Nada impedirá o Senhor de cumprir todas as suas promessas. Quem que é o presidente para o Senhor? É erva. Quem que é o dono aí da maior nação do mundo para o Senhor? É erva. A carne para Deus é tudo erva. São como gafanhotos. O Senhor olha do alto do céu, Isaías vai dizer isso. Ele olha lá do alto e vê gafanhotos agitados lá. É como o Senhor vê. Nada vai impedir o Senhor de cumprir os propósitos dele. Pode ficar tranquilo, irmão. Fique consolado. Aconteça o que acontecer, tudo tem a ver com o propósito dele. Ok? As nações, seus governantes, são como nada, são como um vácuo. A Bíblia diz, eles são como um vácuo diante do Senhor. E por último, aprendemos que a salvação veio nos visitar na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso rei, pastor, guerreiro. Estamos guardados para sempre em suas mãos. Vamos ler junto o versículo para terminar? Leiamos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais, e ninguém as arrebatará. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo. E da mão do Pai, ninguém. Graças a Deus, meus irmãos, por Jesus Cristo e pela segurança que nós temos hoje e sempre nele. Amém, irmãos.